Aleluia. Nós temos um Deus maravilhoso. Pode ter um monte de negativa, mas quando Ele entra, Ele muda a história. Nós cremos nesse Deus maravilhoso que reverte situações, que abre porta onde não tem, que cura, que liberta, que nos leva para o céu. Glória a Deus. Vou chamar um casal aqui para dar um testemunho, a irmã Helenai, o pastor Ezequias, por gentileza. Aleluia, glorificado o seu nome, Jesus. Pai do Senhor, irmãos, sempre bom estar aqui na casa de Deus. Enquanto a minha linda esposa vem, quero dar um testemunho do que Deus fez esse ano com a gente, né? Deus nos agraciou com o nosso imóvel, né? E assim, ela vai contar o processo, né? Eu vou só fazer uma pequena introdução, vou deixar para ela, porque eu me sinto realizado fazendo isso. Na verdade, assim, nós casamos muito cedo, com 20 anos e para 21 anos, né? E tivemos sim instrução, sogro, sogra, no caso minha avó que me criou desde o meio de idade também me orientou, uns tios, mas nada melhor do que ter as suas próprias experiências. A teoria e prática às vezes são bem diferentes. Nós casamos sem conhecimento de prática de economia doméstica e tudo mais, e nós tivemos um cantinho para morar. Os nossos, no caso os pais dela, deram um cantinho para a gente, independente, né? Depois nós passamos um tempo também de aluguel, depois retornamos, reformamos casa e tudo mais, mas a gente sempre queria ter aquilo que é nosso. Eu particularmente como pai e como esposo, porque a minha primeira filha nasceu quando nós tínhamos 25 anos de idade, o nosso mais novo hoje tem 17 anos, eu quero deixar algo, né, para os meus filhos, né, todo pai, toda mãe. E nós passamos bastante dificuldades financeiras, entramos assim em dívidas assim que a gente achava que nunca íamos conseguir, por questão de, enfim, não ter maturidade. Mas aí Deus sempre falando, olha, aquilo que vocês desejam, eu vou te dar. E nós acreditamos. Havia momentos que a gente não acreditava muito, né? Estávamos tão surrados pela vida. E, enfim, eu sei que em algumas de minhas viagens, que eu fiquei pregando bastante pelo Brasil, eu parei de dar aula fixo nas escolas, porque eu sou professor, e Deus falou fortemente no estado que eu fui, e eu resolvi voltar e não mais viajar. Eu falei, vou focar em algumas coisas que eu preciso, né? Aí procurei de volta ao mercado de trabalho na área da docência e falei, vou fixar esse objetivo, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. Bom, agora eu vou deixar com ela, porque eu não quero deixar muito longo. Ela vai contar o processo. Paz do Senhor para os irmãos. O processo, quando virou o ano de 2022, 2021, eu falei para Ezequias, amor, esse ano a gente vai comprar a nossa casa. E aí começamos a economizar e a procurar. E vimos vários apartamentos e eu tinha algo que eu tinha pedido para Jesus. E sempre quando a gente ia em algum lugar, faltava uma das coisas que eu pedia para Jesus. Às vezes cabia no nosso bolso, mas não era o que eu queria. E aí eu falei para ele, vamos deixar, vamos continuar economizando, e na hora que tiver que ser, vai ser. Eu estava no trabalho, ele me mandou um print de uma foto, que era de um apartamento. Aí eu falei, olha, eu não estou mais afim de procurar, mas se você quer, a gente vai ver. 7 anos. E aí nós fomos ver. Ele falou, não, vê, e eu nem quis abrir, não quis saber de nada. Simplesmente fui o dia que ele marcou. E quando eu entrei no apartamento, parecia que era a minha casa. Eu me senti dentro do apartamento. Eu falei para ele, é esse.
Aí fomos ver a questão financeira. Aí chegamos, fomos conversar com o pessoal lá que estava fazendo a venda do apartamento e perguntei o valor da entrada. Aí eles falaram, é tanto, o valor era menos do que a gente tinha mais do que o valor que eles estavam pedindo de entrada. Eu já comecei a desconfiar. E o apartamento já estava pronto, e eu não queria nada que demorasse mais de 6 meses para sair. Eu queria algo pronto já para eu terminar e mudar. E eles levaram a papelada, pediram os documentos, levaram a papelada, foram com a papelada para ver se aprovava. Aprovou, um valor bem menor do valor que a gente achava que ia ser. E o valor que a gente ficou ainda, a gente conseguiu fazer todo o projeto do apartamento. E o apartamento já está pronto e provavelmente aí entre 2 meses estaremos mudando para a nossa casinha. E Deus é fiel, né? E eu me lembro que eu sempre tinha comigo um peso nas minhas costas, né? E eu e o pastor Levi, nós sempre tivemos uma amizade boa, né? A gente viajou junto e eu me abria com ele, ele falava, Deus vai te dar a vitória. E aí eu falei com ele, olha, eu estou bem focado. Ele falou, realmente, né? A gente chega a uma idade que a gente precisa ter o nosso canto. E quando eu assinei, eu tirei um peso das minhas costas. E eu pensei assim, poxa vida, agora eu dei uma casa para minha mulher e para os meus filhos, né? Enquanto eles estão com a gente, não tiverem a vida deles, obviamente vão ter a vida deles, eles têm princípios, são meninos muito bons, né? Deus está preparando sempre melhor para os nossos filhos. E saiu um peso muito grande, né? Um peso muito grande das costas. Eu me senti muito aliviado e eu confesso que desde dia em diante eu passei a respirar melhor. A partir do dia 3 de janeiro foi quando nós assinamos. Pegamos a chave. Nós assinamos o ano passado em agosto, né? Até menos, né? Em dezembro. Por isso que eu trouxe ela. E eu vim com o objetivo também esse ano de me voltar a ser mais ativo na obra de Deus, né? Porque a vida tem fases e há momentos que a gente precisa ajustar algumas coisas para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Então, eu já estava falando com ela, olha, a lista de pessoas que a gente vai convidar lá vai ser grande, né? E eu tenho certeza que aos poucos a gente vai chamando aí os amigos, os irmãos para tomarem um café com a gente. E Deus é fiel. Então, eu quero só deixar para vocês o seguinte, nunca desista daquilo que vocês têm por objetivo, como que Deus disse assim, os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos muito bons. E Deus é fiel. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor.